Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala. Sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Falando de Guerra. Bem pessoal, hoje falaremos sobre a Crimeia. Não entraremos em detalhe sobre como surgiu a Crimeia, quais povos habitaram ali até chegar nos dias de hoje. Se vocês quiserem, futuramente farei um vídeo a respeito, falando sobre a origem, os povos que habitaram, as guerras que aconteceram ali, enfim. Mas vamos nos concentrar da invasão da Crimeia pelos russos para cá. Mas fica uma pergunta: você sabe por que a Rússia invadiu a Crimeia? Só para vocês entenderem, vamos voltar um pouquinho só no tempo. Até 1954, a Crimeia fazia parte da União Soviética. Quando o então primeiro secretário-geral do Partido Comunista, Nikita Khrushchev, resolveu ceder a Crimeia para a Ucrânia. Algumas fontes dizem que ele era ucraniano, mas com fortes laços com os russos. Algumas outras fontes falam que ele era soviético, nasceu na Rússia, mas que trabalhou muito tempo na Ucrânia e por isso resolveu ceder a Crimeia para a Ucrânia. Bom, de qualquer forma, ele foi lá, assinou e passou a Crimeia para a Ucrânia. Com o fim da União Soviética, várias repúblicas que faziam parte da União Soviética resolveram pedir a sua independência e a Ucrânia seguiu o exemplo das demais. A Ucrânia se tornou independente e levou consigo a parte do território da Crimeia. Bem, esse foi um resumo bem resumido mesmo, pessoal, só para vocês entenderem aí um pouquinho da história da Crimeia. Como eu disse, se vocês quiserem, eu faço um vídeo mais aprofundado falando sobre a história da Crimeia. Então chegamos ao ponto que interessa. Com a queda da União Soviética e a independência de várias ex-repúblicas socialistas soviéticas, a outrora toda poderosa Rússia agora se encontrava enfraquecida. Com o colapso da União Soviética, a Rússia ficou completamente fragilizada. Grande parte do seu armamento estava espalhado por essas ex-repúblicas que agora estavam independentes. Repúblicas como Lituânia, Letônia, Estônia, a própria Ucrânia. Por isso, a Rússia se encontrou completamente enfraquecida. Até mesmo armas nucleares estavam espalhadas por esses países, mas aos poucos a Rússia foi trazendo de volta para o seu território. Mesmo assim, grande parte desses equipamentos ficaram com essas ex-repúblicas. E sabe, pessoal, quem se aproveitou do enfraquecimento da Rússia? Adivinhe só? Se você disse Estados Unidos, acertou. Os americanos aproveitaram esse enfraquecimento, aproveitaram que essas ex-repúblicas estavam independentes e começou a influenciar aquela região. De longe, de todas as ex-repúblicas que se tornaram independentes, a Ucrânia é a que era a mais forte, tanto militarmente e também pela sua importância estratégica, pela sua localização geográfica. Neste período de enfraquecimento russo, os americanos aproveitaram para demonstrar todo o seu poder e sua força através da Guerra do Golfo, da Guerra da Iugoslávia, da Guerra da Bósnia, na Guerra do Afeganistão e Guerra do Iraque. Nesse período, os americanos demonstraram sua força, o seu poder, enquanto os russos foram lentamente se reestruturando.
Mas a queda da União Soviética teve um preço muito alto para os russos. Os americanos começaram a influenciar demais os países que outrora faziam parte da União Soviética. Muitas dessas ex-repúblicas tinham forte rancor, raiva da Rússia e do período que esteve sob domínio soviético. Só para vocês terem uma ideia, países como a Lituânia, Estônia e a Geórgia têm battlegroupes americanos instalados dentro do seu território, na fronteira com a Rússia. É claro que depois que a Rússia se recuperou, principalmente com a chegada de Vladimir Putin ao poder, Putin, aliás, recuperou o nacionalismo russo, pôs fim à longa crise econômica que o país vivia. Aliás, farei um vídeo a respeito da chegada de Vladimir Putin ao poder e como ele transformou a Rússia, que era um país que estava completamente à beira do caos, economicamente, com falta de emprego, e como ele transformou a nação, fazendo a Rússia crescer economicamente novamente e fazendo com que o povo tenha orgulho do seu país, reconquistando o nacionalismo. E falando nele, foi Putin o grande responsável por, digamos assim, abrir os olhos do povo russo sobre o que os cercavam. Quando eles abriram os olhos, os americanos já estavam à beira das suas fronteiras, com países que antes faziam parte do seu território, agora praticamente em mãos dos americanos, aliados dos americanos, fazendo parte, alguns, inclusive da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tem como líder os Estados Unidos da América. Podemos dizer assim, então, que a nova crise, entre Estados Unidos e Rússia recomeçou quando Putin chegou ao poder. E, obviamente, após ele levantar a Rússia daquela crise que vivia para um país estável, onde os salários triplicaram e o povo estava ao seu lado. Não sei se é uma nova Guerra Fria ou não, mas que as tensões voltaram em alta, isso voltaram, principalmente depois da Guerra da Geórgia. Farei também um vídeo explicando como foi essa guerra da Geórgia, que envolveu a Rússia contra a Geórgia e a Ossétia do Sul. Essa guerra russo-georgiana se deu quando a Geórgia invadiu a Ossétia do Sul, um pequeno país próximo da fronteira com a Rússia. País esse de maioria de cidadãos russos, que falam a língua russa. Muitos acreditam que essa guerra, inclusive eu acredito nisso, a minha opinião pessoal, é que a partir dessa guerra é que realmente as tensões entre Estados Unidos e Rússia pegou para valer, pois os russos, para defender os ossetianos, atacou duramente a Geórgia. Geórgia é país esse que já era financiado, treinado e armado pelos Estados Unidos. Essa guerra, pessoal, ocorreu em plenas Olimpíadas de 2008 em Pequim. Muitos acreditam que, ao ver novamente o crescimento da Rússia, os americanos instigaram a Geórgia a invadir a Ossétia do Sul para tentar ferir, desestabilizar o governo russo. Mas quem pagou o pato foi mesmo a Geórgia, que foi duramente bombardeada pelos russos e perdeu a guerra em questão de dias. De fato, ali a Rússia mostrava que era novamente uma grande potência e pronta para o que der e vier. Bom, depois da guerra da Geórgia e de russos e americanos novamente ficarem em lados opostos, chegou a vez da Ucrânia. Na Ucrânia, elegeu um presidente chamado Viktor Yanukovych. Ele ficou no poder de 2010 a 2014. Durante sua campanha, ele prometeu fortalecer os laços com a União Europeia e com o Ocidente, mais precisamente com os Estados Unidos,
mas durante o seu governo, ele se alinhou cada vez mais com o governo russo de Vladimir Putin. O estopim foi quando ele disse não para a União Europeia. Isso enfureceu completamente os americanos e muitos ucranianos que queriam que ele ficasse para o lado da União Europeia. Mas muitos pró-russos também se manifestaram, gerando grandes atritos, grandes manifestações no país. Muitos acreditam que, ao ver a aproximação do presidente ucraniano com o presidente russo, os americanos, mais uma vez, financiaram e incitaram a violência no país para derrubar o governo de Viktor Yanukovych. Após muita pressão e muito sangue espalhado pelas ruas, com violentos protestos e violenta repressão da polícia, Viktor Yanukovych acabou renunciando e vive exilado até hoje na Rússia. Se os americanos e os pró-ocidente acharam e cantaram vitória antes do tempo, isso enfureceu demais a Rússia. E a resposta foi a invasão da Crimeia. E agora sim, pessoal, realmente chegamos ao ponto que interessa: a invasão da Crimeia. Mas o que está por trás da invasão da Crimeia? Por que essa região é tão disputada? Um terço de todo o gás que a União Europeia consome passa pela Ucrânia, especialmente pela Crimeia. Vejam bem, pessoal, se a Crimeia fizesse parte ainda da Ucrânia, os russos teriam que pagar impostos para a Ucrânia para poder transportar o gás natural através de gasodutos para os outros países europeus. Então, com a anexação da Crimeia, a Rússia já eliminou esse problema. Vejamos, pessoal, que tanto a Rússia como a União Europeia e principalmente os Estados Unidos faziam tanto e fazem tanta questão da Crimeia justamente por causa do transporte do gás natural. Uma vez que, se a União Europeia e Estados Unidos colocarem sanções contra a Rússia em relação à exportação de gás, eles poderiam pegar gás de outras fontes, passando pela Crimeia e transportando para o resto da União Europeia. Mas com a tomada da Crimeia pelos russos, isso fica praticamente impossível. Agora, União Europeia e Estados Unidos têm que pensar duas vezes antes de colocar uma sanção mais rígida contra a Rússia. Mas como foi a invasão da Crimeia? Quando falamos em invasão, imaginamos milhares de tanques de guerra, navios, aviões e tropas com milhares de soldados invadindo um país, assim como aconteceu no dia D, ou até mesmo na guerra em 2003 no Iraque. Primeiramente, temos que entender que na Crimeia, mais de 68% da população são de etnia russa, ou seja, ou são russos ou são filhos de russos e que falam, a maioria, a língua russa. Se analisarmos bem, pessoal, podemos ver que não tinha porquê a Crimeia continuar a fazer parte da Ucrânia, visto que a maioria da população era de etnia russa, ou eram russos, ou como eu disse, filhos de russos. E após essa crise na Ucrânia, eles poderiam se sentir perseguidos pelos nacionalistas ucranianos. Então, além do gás natural, como já referi aqui nesse vídeo, outro fator importante é a população russa que vive na Crimeia. Esse fator pesou muito na invasão da Crimeia. Essa invasão, pessoal, foi diferente das outras invasões. Na manhã do dia 27 de fevereiro, grupos paramilitares pró-russos tomam, sem encontrar resistência, prédios da presidência e do parlamento da República Autônoma da Crimeia. A bandeira russa foi hasteada em ambos os edifícios.
Naquele mesmo dia, o mesmo parlamento realizou uma moção de censura e escolheu um novo primeiro-ministro. No dia 28 de fevereiro, grupos armados pró-russos tomaram 2 aeroportos na Crimeia, um civil e um militar. O governo ucraniano chegou a assinalar como um ato de invasão russa, o que Moscou negou categoricamente. Essa invasão russa mostrou ao mundo toda a sua capacidade operacional e estratégica de invasão. A Rússia mostrou ao mundo que é possível invadir, digamos assim, um país sem dar um único tiro em direção ao inimigo. Somente 2 tiros foram disparados nessa invasão e para o alto. Isso foi para os poucos soldados ucranianos que estavam na região para eles se renderem, e foi o que acabou acontecendo. No dia 16 de março de 2014, a Crimeia realizou um referendo sobre uma votação se a península faria parte da Rússia ou não, com 96,8% dos votos sendo favorável à anexação da Crimeia pela Rússia. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Acho que o vídeo ficou um pouco comprido, mas espero que vocês tenham gostado e entendido a explicação. Deixem o seu like, compartilhe nossos vídeos, inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.